Noite oficial dos OVNIs. Você está no cockpit. Trem de pouso pronto, checklist concluído, rádio limpo. Lá fora, o céu é um tecido preto costurado por poucas estrelas. E então, algo corta o horizonte. Uma luz, depois outra. Não segue rota, não obedece velocidade, não parece pedir permissão para existir. Você respira fundo e pensa, isso não é tráfego. Naquela noite, o Brasil inteiro ainda não sabia, mas estava prestes a ganhar um capítulo histórico que até hoje arrepia quem ouve. A Noite Oficial dos OVNIs. Hoje, a gente desce nessa pista com calma, do primeiro sussurro no rádio até a coletiva que colocou tudo no papel. Vai ouvindo cada voz, imaginando cada manobra e sentindo a pele eletrizar a cada ponto luminoso que teima em brincar com a lógica. Preparado? Aperta o cinto. A decolagem é agora. Era uma noite de outono, daquelas em que o calor do dia vai embora em silêncio. Segunda-feira, calendário corrido, São Paulo interior se preparando para dormir. No céu, o mesmo trânsito de sempre. Na terra, segundas encerradas com cachorro quente na esquina e novela ligada. A rotina, essa senhora teimosa, seguia firme, até que parou para olhar para cima. Sabe quando uma conversa de rádio muda de temperatura? Primeiro alguém comenta, quase casual. Luz não identificada à frente. Aí outra voz entra. Confirma? Em minutos, relatos estouram como pipoca. Luzes intensas que acendem e apagam, ora avermelhadas, ora claras, subindo com um pique que nenhum avião comercial ousaria. A palavra proibida começa a se insinuar, tímida, entre controladores e pilotos. OVNI. Não como fantasia, como pergunta. No meio desse céu inquieto, um piloto em especial chama a atenção. Um veterano respeitado da aviação brasileira, a bordo de um bimotor Xingu. Ele não está ali para caça, nem para show. Está em voo, e o rádio lhe pede atenção. Olhos no horizonte. Há luzes não identificadas em tal setor. O resto você quase consegue ver. O olhar afiado buscando o escuro, o corpo inteiro virando sensor. A luz aparece, não tem barulho que denuncie motor, não tem silhueta que diga asa, fuselagem, empenagem. É só luz. Uma luz que não joga segundo o manual. Uma coisa é alguém dizer, eu vi. Outra é o instrumento, frio, sem imaginação, riscar pontos onde nenhum plano de voo previa. Telas em centros de controle começam a pintar ecos que não combinam com o tráfego conhecido. Não é mais curiosidade. Vira questão de segurança operacional e sim de defesa. Aquilo que era história de hangar atravessa o vidro da torre e entra na prancheta dos protocolos. Quando a palavra segurança pisca em vermelho, o improviso perde espaço. A engrenagem militar gira. Caças são colocados em prontidão com missão clara. Identificar, acompanhar, interceptar se preciso. O capacete aperta, o coração acelera na medida certa. A pista vira trilho de fogo. Na decolagem, a voz no rádio vem cirúrgica. Alvo em direção tal, altitude tal, distância estimada. E do outro lado, uma pergunta sem resposta. Que alvo é esse? O que os pilotos descrevem, e que os radares parecem confirmar, desafia o conforto. As luzes não apenas se movem, elas respondem. Aproximam quando perseguidas, recuam num sprint que faria um caça suar, mudam de cor como se respirassem diferente, somem por segundos e reaparecem em grupo, cercando, abrindo, fechando, como se alguém estivesse testando limites. Em certos momentos, manobras que lembram um ângulo reto. Em outros, acelerações que negam a inércia. É gato e rato, com o gato voando a Mach e o rato, seja lá o que for, parecendo não se importar. Não é um único par de olhos, é um coro. Pilotos diferentes, de pontos distintos do céu, descrevem sensações parecidas. Em terra, controladores veem os ecos irem e virem como se o radar respirasse junto com o fenômeno. A cada tentativa de aproximação, uma fuga. A cada tá perto, um sumiço. E não é só no ar. No chão, moradores levantam o queixo e dão seu testemunho. Eu vi. Passou em silêncio. Mudou de cor. O Brasil vira plateia de planetário sem que ninguém tenha programado o espetáculo. O volume de relatos, a resposta coordenada, o radar concordando com o olho humano, tudo isso em poucas horas transforma uma noite diferente em um acontecimento. O nome vem depois, grudado pela imprensa e pelo público. Noite Oficial dos OVNIs. Oficial não por glamour, mas por algo mais simples e mais raro. Reconhecimento. Por trás de cada decolagem tem pilha de checklists e camadas de autorização. Ninguém aperta o botão vermelho por capricho. Antes, se confere, consulta, cruza informação. Naquela noite,
A mensagem que venceu foi sóbria. Há algo no céu que não identificamos. E quando a honestidade encontra a responsabilidade, a resposta certa é acompanhar. Com técnica, com prudência, com coragem. Imagina a cena. Cockpit ajustado, HUD brilhando, o zunido do motor virando rugido, e lá na frente, uma luz que não sabe o que é turbulência. O piloto mede o alvo, arma o vetor, tenta fechar a distância. A luz recua, muda de altitude, parece sentir a aproximação. Em outro setor, outra aeronave diz o mesmo. O combustível conta o tempo conta a história, e a história insiste em não se deixar agarrar. Se existe um nervo exposto nessa noite, ele pulsa nas gravações. As vozes seguem protocolo, concisas, calmas, quase clínicas. Mas é na pausa, no repita, no perdi o contato, no mudou de cor, que a surpresa transborda. O profissionalismo não some, ele fica à mostra. Porque a verdadeira calma não é ausência de susto, é domínio dele. Não foi um rótulo jogado ao vento, foi consequência de 3 pilares. Detecção por instrumentos, resposta militar e reconhecimento público de que houve algo, sem a pretensão de encaixar em um rótulo. Não é acreditamos em tudo, é observamos fenômenos que não batem com as prateleiras conhecidas. A honestidade de dizer não sabemos foi, naquela ocasião, o gesto mais científico da sala. Antes de apontar para estrelas que a gente nem alcança, vamos passar pelo que é obrigatório. 1. Fenômenos atmosféricos e ópticos. Inversão térmica, miragem, reflexos em camadas de ar. A atmosfera sabe fazer truques. Luzes de cidades podem se comportar como fantasmas em noites específicas. 2. Confusão com aeronaves convencionais. Tráfego não reportado, helicópteros, voos desviados, balões, até drones. Embora, à época, o contexto tecnológico fosse outro. Em condições de estresse e baixa visibilidade, a percepção pode pregar peças. 3. Falsos ecos de radar. Reflexões, interferências, anomalias meteorológicas podem pintar pontos onde não há corpos. Radares não são deuses, são máquinas. 4. Testes secretos. Tecnologia avançada operando onde não deveria, ou como não deveria. Hipótese que explica o como, mas sofre na pergunta: por que aqui e por que assim? Agora, o problema. Cada uma dessas hipóteses esbarra em resistências daquela noite. Se foi só truque óptico, por que a coincidência com manobras e perseguições? Se foi tráfego convencional, como justificar mudanças tão bruscas de velocidade e trajetória? Se foram ecos falsos, como costurar com tantos relatos visuais e cruzados? Se foi teste secreto, por que arriscar em espaço aéreo tão observado? Nenhuma hipótese derruba o caso por completo. E é exatamente aí que mora o frio na barriga. Quando o rol das explicações confortáveis se esgota, o pensamento humano, teimoso como sempre, ergue a sobrancelha. E se não for daqui? Não precisa usar a palavra proibida para sentir o peso dela. Naquela noite, os profissionais que estavam ali evitaram cravar origens. Ficaram no que podiam atestar: comportamento. Rápidos, ágeis, responsivos, silenciosos. Isso fecha a equação? Não. Mas abre a porta. A ciência adora dados completos e repetíveis. Naquela noite houve dados, muitos, mas não o bastante para um veredito laboratorial. Não houve captura de materiais, não houve múltiplos registros sincronizados em todas as bandas desejáveis. O fenômeno não marcou hora, apareceu e foi embora. Resultado: fica um mosaico consistente o suficiente para intrigar, insuficiente para concluir. O que, convenhamos, é a definição perfeita de mistério bom. Enquanto caças viravam o céu do avesso, gente comum olhava para o alto. Moradores de cidades do interior contam luzes que pareciam mudar o fôlego, ora isoladas, ora em bando, ora sumindo atrás de nuvens como se atravessassem paredes de algodão. Não era estrela cadente, não era avião em aproximação, era outra coisa. Qual? A pergunta ecoa até hoje em esquinas e mesas de bar. Dias depois, a confirmação pública. Sem malabarismo verbal, sem aquele pode ser que talvez, quem sabe. O que se disse, em essência, foi: houve registros, houve perseguições, houve observações por pessoal treinado, e ainda assim não houve identificação. Parece pouco? É imenso, porque separa mito de fato. Mito é alguém disse que, fato é, profissionais viram, tentaram, anotaram e não souberam o que era. Se essa noite fez você querer abrir a janela e encarar o céu escuro com outros olhos, você está no lugar certo.
Aqui a gente analisa, compara, duvida e se maravilha, tudo ao mesmo tempo. Então, se curtiu esse mergulho, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que ama uma boa história real contada sem sensacionalismo. Até a próxima e olhos no horizonte!